Meu nome é Áureo Emanuel Câmara e pela misericórdia do Senhor Deus, eu sou um evangelista consagrado, porque o homem que me consagrou, Deus já recolheu a ele, pastor Osmar Elídio. Ele pastor ali no Rio de Janeiro, pastor missionário em Minas Gerais, pastor missionário em Volta Redonda, pastoreou a igreja em Volta Redonda, fez missões em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, em várias cidades de Minas Gerais. E eu tive o privilégio de conhecê-lo, congregar com ele, fazer algumas missões também. E um dia, aliás, fizemos missões ali no Rio de Janeiro, Morro do Alemão, na feira, rodoviária, pregamos o evangelho em vários lugares. Fui confundido como policial ali no Rio de Janeiro, na favela de Nova Brasília, um grupo ali de pessoas, de traficantes, queriam até tirar a minha vida, porque pensaram que eu era um policial que tinha passado por ali, tinha executado algum deles ali, teve um confronto ali, e eles tramavam tirar a minha vida, e eu fui ali para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus me deu livramento, até porque essa pessoa que era ali o responsável, um dos responsáveis pelo tráfico de droga ali, ele veio até a minha pessoa, convidado pela sua mãe que me contou. Eu estava em jejum, em oração de manhã, meia hora de joelho, meia hora de lágrimas, chorando. Já tinha mais ou menos 2, 3 dias já que eu estava ali fazendo missões no Rio de Janeiro, ali próximo ao Morro do Alemão, favela Nova Brasília, e hospedado ali na casa da irmã desse meu amigo pastor Osmar Elídio. E a mãe desse rapaz, que era um dos traficantes ali, do gerente do tráfico, falou comigo que eles estavam planejando tirar a minha vida, porque pensava que eu era aquela pessoa que foi lá tirar a vida de um amigo deles lá em confronto. E eu pedi a ela que chamasse o seu filho, que eu queria falar com ele. E Deus me usou grandemente para falar com ele. Usou-me no capítulo 59 de Isaías, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então eu estava ali, eu preguei essa palavra para ele, e de repente o versículo seguinte, que é o versículo 2 de Isaías 59, é o versículo 3, 2 e 3, o Senhor mandou falar, e eu quis questionar: Senhor, mas eu estou preocupado em falar. O Senhor falou: não temas, que eu sou contigo. E eu falei para ele: a vossa mão está manchada de sangue. E entreguei o recado para ele. Eu falei assim: eu não sei quem você é, te conheci agora. Eu te conheci esses dias aqui, através do pastor e da sua mãe. E Deus me trouxe de um lugar muito distante para pregar o evangelho, porque Deus falou, mandou falar contigo, que Ele tem um emprego melhor, uma porta maior do que essa para você. E Deus vai abrir uma porta para você. Eu vim pregar esse evangelho. A mão de Deus não está encolhida nem escondida. Deus quer te salvar. E os ouvidos de Deus, ele está aberto para ouvir a sua oração, o seu clamor. E eu falei para esse jovem, um rapaz ainda tão jovem, tão grande, mas tão jovem, muito alto. E eu falei para ele, e ele muito sério, e ele estava ali naquela sala, e eu falei para ele alguma coisa, e de repente ele sorriu. Ele era muito sério, já tinha acho que 2 ou 3 dias que eu estava ali, e até mesmo o pai dele falou, morava na casa de cima, falou com ele: conversa com o rapaz, conversa com ele, cumprimenta ele. E ele não falava comigo, era muito sério,
Mas nesse dia, depois que eu preguei o evangelho para ele, ele deu um sorriso. Eu falei, rapaz, olha aí que sorriso bonito que você tem. E deixa eu te dar um abraço. E ele deixou. E eu fui dar um abraço nele. Ele era tão alto. Parece que eu encostei meu rosto ali no peito dele, de tão alto que ele era. E eu falei para ele, entrega a sua vida para o Senhor, que Deus tem algo melhor para você. Meus amigos, Jesus me trouxe aqui para falar. A mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão fechados, a mão do Senhor está aberta para te salvar, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a sua voz, a sua oração. Você tem que crer nessa palavra. Jesus Cristo, ele antes de partir para o céu, para o paraíso, ele falou em João 14, versículo 1 e 2 e 3, ele falou assim: não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus, ele deixou essa promessa, que ele foi preparar um lugar. Jesus deixou uma palavra de promessa e de conforto, dizendo: não se preocupe, não fique turbado, preocupado, crede em Deus, crede também em mim. Deus me enviou aqui para falar contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, ouvinte da palavra, igreja do Deus vivo. Não fique atemorizado, não temas, o Senhor tem promessa na tua vida. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus está contando conosco para realizar uma grande obra, e Ele quer que nós venhamos consagrar as nossas vidas, santificar as nossas vidas, para morar um dia com Ele no céu. A Bíblia fala que Deus é santo, e a Bíblia fala que quem é santo santifica-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda. Hoje é o tempo, hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser muito tarde, é hoje que é o dia de nós consagrarmos as nossas vidas, é hoje que é o dia de entregarmos as nossas vidas para o Senhor, porque Jesus está voltando. Em breve Jesus Cristo voltará para buscar um povo seu, um povo santo, um povo separado, um povo escolhido, um povo especial, um povo de boas obras. É o Senhor que falou, é Ele que faz a promessa, é Ele que fez a promessa, é Ele que é o dono da promessa, é Ele que é o dono do ouro e da prata, é Deus que é o dono do céu, dono da terra, é Ele que chamou, é Ele que falou que vai capacitar. Às vezes você fala: eu sou pobre demais, e às vezes você fala: mas eu sou rico demais, sou bebo demais, pecador demais. Para Deus não há exceção de pessoa, porque Jesus falou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amigo, talvez você não sabe que está perdido. Sem Jesus o homem está perdido, sem Jesus o homem não tem salvação. E eu quero te dizer uma coisa: a partir do momento que você entrega a sua vida, ou entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te ajudar, Ele vai te perdoar, vai mudar o teu procedimento, o teu caráter, vai te dar vida eterna, vai escrever seu nome no livro da vida, porque é promessa da palavra. Jesus Cristo falou em João capítulo 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Examina as escrituras, porque o Senhor está falando. O Senhor é Deus no céu e na terra, Ele vê tudo, sabe tudo, pode tudo, escuta tudo, e Ele está falando contigo e comigo. Examinai a Bíblia, as Escrituras, desculpa,
para que tenhamos vida eterna, é necessário examinar as Escrituras. Muitas das vezes estamos examinando uma planta, examinando uma revista, olhando para uma novela, para um filme, estamos avaliando várias coisas, mas e a palavra de Deus fica para depois, fica para mais tarde, fica para outro dia, e a gente acaba não examinando. Amigo, quantas das vezes você tem até uma Bíblia aberta no Salmo 91, é só para enfeitar sua sala, é só para enfeitar o seu quarto. Eu já fiz isso também, muita gente faz isso. É o Salmo 23 e Salmo 91. Muita gente deixa ali, porque ali tem promessa de Deus. O versículo 1 do Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 23, versículo 1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é sim, mas nós temos que fazer a sua vontade. Ele é sim o esconderijo, mas a gente tem que buscar, nós temos que consagrar as nossas vidas para o Senhor. Temos que pagar um preço para morar no céu, porque o céu, meu amigo, aleluia, o céu é um lugar aonde aquele que está santificando a sua vida, ele irá morar. O céu é um lugar de glória, o céu é um lugar maravilhoso, o céu é um lugar aonde Jesus falou com aquele ladrão. Ele falou, ele estava sendo crucificado, um ladrão à direita e um ladrão à esquerda, e Jesus falou com ele que aquele ladrão falou com Jesus: mestre, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou com aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, o Senhor está falando contigo. Se você entregar sua vida, consagrar sua vida, você poderá estar no paraíso com Ele hoje mesmo. Mas se você não entregar e consagrar sua vida ao Senhor, você pode descer ao inferno, e a perdição eterna é o inferno. Muita gente está no inferno, lá não tem como sair de lá, mas no paraíso sim. No paraíso a pessoa chega lá e ela está descansando das suas obras. No paraíso tem promessa de Deus, no paraíso tem o rio da vida, no paraíso tem a água da vida, no paraíso tem a presença do Pai, no paraíso tem a presença do Filho, no paraíso tem a presença do Espírito Santo. Lá tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas no inferno tem demônios, no inferno tem tormento, no inferno tem fogo, no inferno é só choro, é só lágrima, porque lá em Lucas capítulo 19, capítulo 16 e versículo 19 fala que existia um homem rico e existia um homem pobre, e o rico morreu e foi para o Hades, que é a palavra grega, que o significado é inferno, e no Seol. Mas o pobre morreu e foi para o paraíso. O anjo de Deus leva a pessoa para o paraíso para aguardar a primeira ressurreição, porque a palavra de Deus fala: bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, que não vão provar a segunda morte. A primeira morte é salvação, condenação, mas a segunda morte é ressurreição, vida eterna, ou condenação no lago de fogo. Meu amigo, e ali no inferno, no Hades, no Seol, aquele homem rico que teve todos os seus bens na terra, teve toda a riqueza na terra, teve várias oportunidades na terra para entregar sua vida para Jesus e consagrar sua vida para fugir do pecado, para fugir da corrupção. Aquele homem morreu, ele só pensava em ficar mais rico, ele só pensava em corrupção e se corromper ainda mais. E os dias foram passando, os anos foram passando, e aquele homem, um dia a morte chegou na casa dele e bateu na sua porta. A morte chegou lá e colocou o esparadrapo na sua boca, e ele não pôde mais clamar igual aquele ladrão. O ladrão estava crucificado na cruz, mas ele ainda tinha vida e ele ainda tinha uma boca aberta para falar: Senhor, lembra de mim.
Lembra de mim, Senhor. Hoje você está vivo. Fala com o Senhor Jesus. Lembra de mim, Senhor. Perdoa meus pecados. Lembra de mim, Senhor. Escreve meu nome no céu, no livro da vida. Lembra de mim, Senhor. Me perdoa. Lembra de mim, Senhor, e me salva e me prepara para morar contigo no paraíso. Mas aquele homem rico, ele de repente veio a morte, e quando a morte chegou perto dele, não deu tempo, ele olhou para a cara da morte, e a morte olhou para a cara dele. Eu estou vendo aqui pelos olhos da fé aquela cena tão terrível, e a morte puxou o gatilho e matou aquele homem rico, porque ele não tinha mais mente funcionando, boca funcionando, não podia clamar. A palavra de Deus fala em Isaías 33:3, clama a mim. É Deus falando, é Deus fazendo um apelo para o homem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está fazendo um apelo para todos os homens da terra, para todas as mulheres da terra, para todos os jovens da terra, para todos os adolescentes da terra, para todas as crianças da terra, para todos os pastores da terra, todos os padres da terra, todos os segmentos da terra, todos os empresários da terra, todos os pobres da terra, todos os ricos da terra, todos os pecadores da terra, todos os que existem na terra. Deus está falando, Deus está chamando. Clama a mim e eu vou responder e anunciar coisa grande e firme para vós. E Deus está falando que a sua mão não está encolhida para salvar, para socorrer, para levantar a pessoa, tirar do buraco, tirar do chão, tirar do vício, tirar das drogas. O Senhor Jesus Cristo disse que veio salvar e buscar o que se havia perdido. Meu amigo, hoje você tem a oportunidade para falar com Deus. Hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem vida. Então consagre a tua vida. Entrega a tua vida para o Senhor. Eu vou fazer um apelo para você. Ontem eu preguei para o moço. Eu falei com ele, olha, eu não quero nem saber qual o seu segmento, mas uma coisa eu quero saber: você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu? E ele não sabia dizer se ele tinha certeza que o nome estava escrito. Só tem muita gente, o nome está lá no cartório, muita gente, o seu nome está no SPC, muita gente, o seu nome está ali num cheque de banco, muita gente, o seu nome está ali num crediário, mas olha, o seu nome pode ser muito importante aqui na terra, pode estar em vários lugares na terra, mas tem que estar no livro de Deus no céu. Olha, meu amigo, e aquele homem rico estava ali, quando a morte chegou e matou ele, os demônios levou ele para o inferno. Quando a morte chegou e matou o pobre, os anjos levaram ele para o paraíso. Existe uma diferença. Em Malaquias fala, naquele dia vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Aquele pobre é aquela pessoa que sofre. Não quer dizer que é pobre só na pobreza, que não tem dinheiro. Não, o pobre é aquele que é dependente de Deus. O rico é aquele que é soberbo. O rico pode ser até pobre também. Esse é o sentido espiritual. É céu e terra, é mistério de Deus. O homem natural não entende essas coisas, mas o homem que crê em Deus, teme a Deus, e ele é espiritual, e ele quer conhecer melhor a Deus. Deus revela o seu segredo, Deus revela os seus mistérios a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é desse jeito, e de repente, aleluia, aquele moço desceu para o inferno, e quando ele chegou no inferno, antes dele chegar ao inferno, ele viu aqueles homens de preto levando ele, aqueles demônios, tudo trevas, tudo arrastando ele, pegaram pelo braço e levaram, porque a morte já tinha matado ele. E de repente ele falou, mas isso aqui deve ser só um momento ruim. O local que eu vou
deve ser muito bom, que eu fiz muita caridade na terra, eu fiz muita coisa boa na terra, eu cometi algum delito, algum pecado, até algumas mortes, mandei matar várias pessoas, mas também eu fiz muita coisa boa, eu dei muita cesta básica, eu ajudei muito pobre, eu ajudei muitos ricos, eu acho que eu vou para um bom lugar, aquele rico estava cheio de pensamentos assim, eu acho que eu vou para um bom lugar, meu amigo, mas a decepção maior estava para vir, a decepção maior estava para acontecer, quando ele vai descendo, ele vai sentindo um calor, ele vai sentindo um fogo, ele vai sentindo algo diferente, um arrepio, um negócio ruim, um cheiro ruim, ele começa a escutar gritos, é pessoa dizendo, pelo amor de Deus, me tira daqui, é o outro gritando, salva-me, Jesus, é outro gritando, pelo amor de Deus, me dá água, pelo amor de Deus, me ajuda, é muita gente gritando ali no inferno, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, me ajuda, olha meu amigo, o inferno é lugar terrível, é um lugar onde não tem água, é um lugar onde tem fogo, é um lugar que tem sofrimento, o inferno não é para você nem para mim, é para nós, é para aqueles que não querem nada com Deus, o céu sim, o paraíso sim que é para nós, vamos lutar com a nossa fé, vamos lutar e vamos perseverar, porque Deus tem um lugar melhor para nós. Aquele rico foi descendo e ele começou a escutar aquela gritaria, ele começou a escutar pessoas xingando outro, vários palavrões, os palavrões que o povo fala aqui na terra, que a palavra de Deus fala, sede santo, porque o teu Deus é santo. A gente tem que falar coisa boa, da nossa boca tem que sair o perfeito louvor para Deus, e palavras educadas, palavras bonitas, palavras de elogio, palavras cheias da graça, do amor, porque nós temos que cair na graça do povo, nós temos que servir a Deus e amar o próximo, e a gente vê muita gente falando palavrão, besteira, jogando conversa fora, e aquele rico estava acostumado com isso, e de repente ele vai descendo, ele vê um negócio diferente, ele vê muito fogo, ele vê muita gente sendo torturada, ali no inferno tem demônios torturando, pendura as pessoas e começa a torturar. Meu amigo, a vida continua, o corpo morre, a carne morre, mas o outro homem que tem dentro de nós, que é o homem espiritual, que é a alma, ele vai para um lugar, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Aquela outra pessoa que está dentro de nós, que faz a gente se mover, locomover, falar, essa é a alma, é ter sentimentos, essa é a alma, é o outro homem, a outra mulher, esse ou vai para cima ou vai para baixo, vai para o céu ou vai para o inferno. Aquele rico, quando viu ali muita gente sofrendo, ele falou, já vi tanto sofrimento na terra, mas igual aqui eu nunca vi, eu já vi fogo na terra, mas igual aqui eu nunca vi. E ele ficou assombrado, ele começou a chorar, ele começou a gritar, e aqueles demônios agarraram no braço dele, falou, não, fica tranquilo, nós vamos te levar para um lugar bom. Ele, pelo amor de Deus, me perdoa. E ele dizia, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, Jesus, me salva, pelo amor de Deus, Jesus, me socorre. Jesus não está no inferno, não. Jesus, amigo, ele está aqui agora falando contigo, te ouvindo e falando comigo e me ouvindo. Jesus, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido, mas aqui na terra, lá no inferno, ele não salva ninguém, não. Lá ele não vai mais, não. Ele já passou por lá, amigo. A Bíblia fala que assim como Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim Jesus esteve lá no inferno, lá no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Eu vejo Jesus passando lá, eu vejo ele pregando o evangelho, falando que ele é o caminho. Jesus, ele passando com a sua testa furada da coroa, com o seu lado rasgado pela lança, com as suas mãos e os pés furados. Eu vejo Jesus passando lá no inferno e pregando para aquele povo do Antigo Testamento, aquele povo idólatra, aquele povo
bebedor de vinho, de bebida forte, aqueles homossexuais, prostituta, aqueles ricos e pobres, aqueles que não se arrependeram, porque a palavra do Senhor fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meu amigo, Jesus já passou ali no inferno. Eu imagino Jesus passando ali com aquela roupa, ou semi-nu, ou totalmente nu. Porque ele foi crucificado nu. Imagina ele passando ali todo ensanguentado, todo rasgado, furado de espinho, e pregando a palavra, e levantando a mão direita e pregando para aquele povo ali no inferno: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E de repente ele falava: eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E daqui a pouco ele falava: eu sou a vida, eu sou a vida, eu tenho vida eterna, eu tenho água da vida, eu posso te dar água. As pessoas estão aclamando por água. Olha que revelação linda! Receba aí a presença de Deus. O Senhor está me dando essa revelação aqui agora, que lá no inferno não tem água, e o povo fica desejando água com muita sede. E Jesus chegou lá e começou a gritar: eu tenho água, eu sou a água da vida. Aquele que não nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E ele começou a falar: arrependei-vos, peça perdão de vossos pecados, eu sou o caminho, eu posso te ajudar. A política está aí, os deputados estão aí, os governadores, os reis da terra estão aí, presidente. Agora esse ano é o ano da eleição. Eles estão dizendo: se eu ganhar, eu vou fazer isso, se eu ganhar, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar na saúde, na área do esporte, na área disso, daquilo. Eles estão prometendo um monte de coisa aí. E Jesus também, como um grande líder, ele lá no inferno chegou lá, não como político, mas como filho de Deus, não como político, mas como Senhor, não como político, mas como Salvador. Ele chegou lá falando: eu sou a água, eu sou o pão que vocês precisam se alimentar, porque Jesus mesmo falou: aquele que não bebeu meu sangue, aquele que não comeu a minha carne, aquele que não beber minha água, aquele que não comeu meu pão, não tem parte comigo. Ei, que palavra maravilhosa! Ei, o Senhor está falando contigo. Ei, o Senhor tem água para você. Ei, o Senhor tem pão para você. Ei, o Senhor tem perdão para você. Ei, o Senhor tem vida eterna para você. É Jesus o caminho para o céu. E de repente, Jesus para com aquele discurso. E eu vejo pela fé, uma multidão começa a se achegar a Jesus. Ei, mistério maravilhoso que Deus está me revelando agora aqui. Vale a pena ser crente, vale a pena consagrar a vida a Deus, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena sofrer, pagar preço, orar de madrugada, vale a pena servir, guardar os mandamentos do Senhor, que Ele tem revelação, Ele tem algo melhor para nós. De repente aquela multidão começa a cercar a Jesus e começa a falar: o Senhor pode me salvar? Jesus, porventura, ele estende a mão e fala assim: todo mundo que está aqui do lado da minha mão direita, vai para a esquerda. Todo mundo para lá, para o lado esquerdo. E de repente, todo mundo que estava ali no inferno, isso é revelação fresquinha que está descendo da padaria de Deus. Isso é um fax do céu que Deus está mandando aqui agora. Ei, se sou homem de Deus, Deus está revelando isso. Creia e você vai ver a glória de Deus. Deus vai te revelar também. De repente, penso eu e vejo pela fé, Jesus fala com aquela multidão: todo mundo que está aqui passa para lá. Ele organiza aquele grande exército de milhares, milhões, bilhões de pessoas que estavam no inferno. E ele começa a chamar um por um. E pelo nome que ele conhece, ele sabe o seu nome. Saulo foi um perseguidor do povo de Deus, da igreja de Deus.
Paulo foi um perseguidor e Jesus encontrou com ele no caminho e ele estava a cavalo. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. E Paulo, de repente, ouviu aquela voz e acendeu uma luz tão grande, maior do que o sol, uma luz maior do que o céu, uma luz maior do que a terra, uma luz poderosa. E Saulo caiu do cavalo, caiu cego, caiu como morto no chão, porque Jesus conhece todos nós pelo nome, porque Ele criou os céus, Ele criou a terra, e Ele criou o homem do pó da terra. E Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele conhece pelo nome. De repente, ali no inferno, Jesus, ele começa, aquele primeiro moço que fez o apelo, ele falou: Senhor, eu ouvi falar da salvação, eu ouvi falar dos 10 mandamentos, guardei até algum deles. Me perdoa. Mas eu não consegui guardar os mandamentos. Eu não consegui resistir o diabo, o mundo, o pecado. Eu não consegui resistir, Senhor, e vim parar nesse lugar. De repente, o discurso mais extensivo, o discurso mais bonito ali no inferno, foi do primeiro que aceitou a Jesus. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor passou o microfone para aquele homem, ele começou a falar. Eu li na Bíblia que era para guardar os mandamentos. Eu li na Bíblia, em Isaías, que o Senhor ia mandar o Messias para salvar o pecador da terra. Mas eu não acreditei nessa promessa. Eu não tive fé, força, perseverança. Eu li na Bíblia tudo isso. Mas eu caí no pecado e caí nas garras da morte e vim parar aqui, nesse lugar de tormento, onde não tem água, onde é só sofrimento. Por isso hoje eu acredito, olhando para o Senhor, que está com a testa furada, o Senhor que está sangrando ainda, o Senhor que está com a mão furada, o Senhor que está aí com os pés furados, com o lado cortado. Eu acredito que o Senhor é o Messias que eu li na Bíblia e eu quero te aceitar. Eu quero te aceitar, Messias, como meu Senhor e meu Salvador. Lembra de mim, Senhor, quando o Senhor sair daqui, quando o Senhor acabar de salvar alguém aqui, realizar sua obra, sua missão aqui no inferno, lembra de mim. Oh, meu amigo, Jesus falou assim: você que fez esse discurso, se arrepende de seus pecados e acredita que eu posso te salvar e te tirar desse lugar e levar para o paraíso, para uma terra que emana leite e mel, a uma terra onde está o Pai Celestial, onde está a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito, onde estão os arcanjos, querubins, serafim, anjos, onde está as maravilhas, as coisas secretas, os mistérios de Deus. Um lugar melhor? Eu creio que o Senhor pode me levar. Amigo, aquele foi o primeiro, aceitou a Jesus ali, e Jesus falou com ele: vem para o lado de cá, vem para a minha mão direita. E aquela alma, aquela pessoa que estava ali no inferno, sofrendo, estava ali, sentindo muita necessidade, estava ali muito arrependido, estava ali sofrendo, não tinha água, não tinha como sobreviver naquele lugar, é só aflição,
não tinha alegria, não tinha um sorriso no rosto, não tinha paz, é tormento, só aflição, só tortura. Ele passa para o lado de Jesus e de repente Jesus olha para a multidão e diz para aquela multidão de milhares, de milhões de pessoas e talvez até mesmo bilhões, ele fala: vós também acreditai em mim? Vós acredita que eu sou o Messias de Isaías, capítulo 9? Vós acredita que eu sou o Senhor, o que eu posso salvar vocês, que sou o Salvador, enviado de Deus, enviado do céu? Aquela multidão olha para Jesus, igual muitos hoje olham para os pregadores do Evangelho. Ah, isso aí não, essas palavras dele aí, isso não funciona, isso não é verdade, não leva a lugar nenhum, isso aí não salva ninguém, isso aí não pode ajudar ninguém, isso aí não dá nada, não é assim que fala com você? Não é assim que já falaram comigo? Como é que pode? Ele é um simples motorista, um simples predeiro, é um simples lavador de carro, faxineiro, ele é um prefeito, ele é um governador, ele é um deputado. Isso aí não salva ninguém, isso aí não faz nada para ninguém não. Não é assim que o povo fala na terra? De repente, uma multidão, levanta um ali no meio daquela multidão, um filho do diabo levanta ali e fala: tu vai salvar alguém? Se tu salvasse alguém, tu não estaria aqui no inferno também. Ei, amigo, ei, olha o Senhor revelando e falando aí. Até no inferno tem incrédulo ainda. Jesus estava ali, ele falou: o Filho de Deus vai passar 3 dias no seio da terra, ele vai passar 3 dias lá com eles, no sofrimento, para buscar e salvar quem está perdido lá no céu, no inferno. Levanta um filho do diabo ali e fala, faz um discurso, aí todo mundo aplaude ele e passa pro lado dele. Aí uma turma fica quieta e começa a caminhar para o lado de Jesus. Aqueles que creram, a palavra de Deus fala, nada é impossível para Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus chegou ali, na casa de Lázaro, a irmã dele falou: Senhor, ele já cheira mal, tem 4 dias que nós enterramos ele. Jesus falou: Marta, eu não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus? Aquela multidão que estava no inferno passou para o lado de Jesus. E aquela multidão maior, talvez muito maior, ficou do lado, ficou lá no inferno, ficou sofrendo. E de repente Jesus, a Bíblia fala, levou o cativo, quer dizer, levou consigo o cativeiro. Levou o cativeiro, quer dizer, paraíso, um lugar onde a pessoa vai ficar ali não presa, que é o paraíso, guardado para a ressurreição daquele grande dia, que é o arrebatamento da igreja. Amigo, se essa palavra te agradou, se você entendeu essa palavra, se você acredita nessa palavra que Deus mandou falar, então levante a sua mão, aceite a Jesus hoje, entrega a sua vida a Ele, consagra a tua vida a Ele e olha, Ele vai te levar um dia para a vida eterna, para o paraíso, um lugar melhor. Quando Jesus pega aquela multidão que estava no seu lado direito, na sua mão direita, ele pega todos eles e decola. Ei, olha, você acredita no que eu estou falando? É revelação de Deus, ó. Jesus está no inferno ali e prega o evangelho, a palavra de Deus. Uma multidão passa por lado dele. E uma multidão fica por lado do diabo lá, do filho do diabo lá, que fez o discurso lá. O diabo se manifestou e fez um discurso lá. Isso aí não pode salvar ninguém, não. Se ele salvasse alguém, ele não estava aqui no inferno. Ó, quando Jesus terminou o discurso, ele falou: quem está comigo? Aí passou todo mundo pro lado dele. Aí ele fez assim, ó. Ele decolou, amigo, como um relâmpago. Ei, isso é revelação de Deus.
ó, como relâmpago, sumiu do inferno. Aquela multidão em Jesus, ó, ei, receba aí agora, receba, 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 receba o perdão, receba a graça, receba a libertação, receba agora aí, em nome de Jesus, receba, eu te abençoo, em nome de Jesus, receba agora a salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo e com fogo, receba agora os dons espirituais, receba a visão do céu, revelação do céu, receba o poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquele povo que ficou ali no inferno, aí o fogo do inferno voltou a aquecer, porque quando Jesus estava ali, ó, olha que revelação, o fogo do inferno parou. Ei, o sofrimento parou. Tudo voltou ao normal. A tempestade, quando Jesus estava no mar, não parou? Quando Jesus chegou no inferno, o negócio ficou diferente, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece, porque Jesus é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é Senhor, Salvador, Ele tem poder. E na hora que Jesus decolou para o paraíso, hein, com aquela turma ali que aceitou a Ele, ó, o fogo voltou a aquecer, talvez 7 vezes mais ali no inferno. E aquele povo continuou clamando, chorando. Gente, ai, 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 que dor, ai, ai. Por que não aceitamos o convite desse Nazareno, desse Messias? Realmente, verdadeiramente, Ele é o Cristo que veio salvar. Ai de nós que vamos perecendo aqui no inferno. E aquele homem rico, meu amigo, para fechar o pacote, para fechar essa mensagem, aquele homem rico, ele não teve esse privilégio. Aleluia, Anarassuriandaramanai, ele não teve esse privilégio de aceitar Jesus, porque ele morreu depois. Se ele tivesse morrido antes, talvez ele aceitava Jesus, porque ele morreu depois da ressurreição. Essa revelação Deus está mandando aqui agora. É só quem tem intimidade, é só quem tem crédito com Deus. Se você quer um crédito para o seu celular, se você quer ter um crédito com um banco, se você quer ter um crédito numa loja, ou em algum lugar, ou num posto para abastecer teu carro, você tem que ter um bom nome, o nome limpo, senão você não tem crédito em lugar nenhum, senão seu celular não fala, e nem você fala com ninguém. Ei, quando a gente busca o Senhor, Ele dá crédito, e essa revelação o Senhor me deu aqui agora. Ele me revelou aqui agora, que aquele rico, ele morreu depois da ressurreição, depois, porque se ele morre antes da ressurreição de Cristo, ele poderia ser salvo. Ele morreu depois. Depois que Jesus passou no inferno, já era salvação. Não volta mais no inferno para salvar ninguém. Porque aquele povo que estava lá no Seol, no Hades, no inferno, não conhecia o Messias, o Salvador do Antigo Testamento, que o profeta Isaías, eis que a virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías estava falando do Messias, o Salvador. E muita gente conhecia essa palavra, mas não conhecia o Messias. Mas Deus um dia cumpriu essa palavra, levou o Messias lá no inferno para mostrar para eles que Deus manda no céu, Deus manda na terra, mas manda no inferno também. E tem poder para ir lá. Só que tem um porém, essa revelação é aqui e agora. Deus não tira mais ninguém do inferno. A salvação é enquanto hoje estamos com vida. Depois de hoje, depois da morte, não tem mais salvação. Depois da morte, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, segue o juízo, segue o juízo. Aí, meu amigo, aí o negócio vai ficar mais estreito, segue o juízo. Olha, depois que aquele rico morreu, ele começou a gritar lá no inferno, Senhor, Pai Abraão,
Eu estou vendo aqui aquele mendigo, que eu falava até para os outros que era meu amigo, que eu dava umas migalhas para ele comer lá na terra. Eu era muito rico lá na terra. Aí ele clamava por pão. Pelo amor de Deus, ó rico, manda um pedaço de carne para mim. Pelo amor de Deus, ó rico, manda aí um copinho de refresco, de uva, de Coca-Cola para mim. Talvez não tinha Coca-Cola, é lógico, evidente naquela época, mas pedia lá um refrigerante lá, natural. Pedia uma limonada, pedia um pedaço de pão, e o rico falava para os seus empregados, joga uma migalha para ele lá. Nunca chamou aquele homem, vem cá, pobre, vem cá sentar na minha mesa, vem cá que eu vou te dar um banquete, vem cá, pobre, que eu vou te dar um churrasco. Nunca convidou aquele pobre. Ei, o Senhor está revelando isso aqui agora. Se liga aí, entende aí, recebe aí, é revelação de Deus. Alamassaio, Rinokiano, Inaiassaios. De repente ele começou a clamar lá no inferno: Pai Abraão, meu Deus, salva minha vida, me tira daqui. Aí o Senhor bradou lá no céu: não tem como tirar ninguém daí mais. Ele falou: mas eu estou vendo, aquele pobre, ele está aí no paraíso com o Senhor, ele está no seio de Abraão, ele está no lugar de descanso. Ei, não tem mais jeito não. O Senhor falou com ele: não tem jeito de salvar quem está no inferno, não. A salvação é só na terra. Você não escutou falar lá que Jesus é o caminho? Que Ele que salva, que Ele que perdoa, Ele que dá a vida eterna? Você não ficou sabendo lá que é meu filho? Por que você adorou outros deuses? Por que você não se arrependeu dos seus pecados? Por que você não vendeu a sua fazenda ou parte dela e deu para os pobres, igual o meu filho falou na terra? Aquele jovem chegou para ele, está escrito na minha palavra. Aquele jovem chegou para o meu filho e falou assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, amou a ele, quer dizer, se agradou dele, falou: eu posso fazer uma grande obra na tua vida, eu posso te usar, eu posso te salvar. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas aquele moço, ele ficou aborrecido com aquela palavra, ele ficou triste, ele falou: eu vender a minha fazenda, vender as minhas empresas, a minha riqueza, e seguir esse homem aí que anda aí pregando essa palavra, que anda aí, não tem onde reclinar a cabeça, uma hora está aqui numa cidade, outra hora está na outra hora está andando de barco, outra hora está enfrentando essas tempestades aí no mar. Eu não, eu estou sabendo aí que ele pegou um barco aí do Pedro e foi para alto mar, aí foi para outra província pregar a palavra de Deus, e de repente começou uma tempestade lá no mar, e eu fiquei sabendo que os discípulos deles começaram a gritar, e Jesus estava descansando, estava dormindo, tranquilo. Ele é filho de Deus, ele é o dono do mar, ele é o dono da tempestade, do vento, ele é o dono de todas as coisas. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, quer dizer, se fez homem, e habitou entre nós, e tudo que existe foi ele que criou. Nada viria à existência se não fosse por ele. Meu amigo, é desse jeito, o negócio é estreito mesmo. Às vezes é difícil mesmo, é com luta, é com lágrima, é com choro, mas com perseverança e com fé nós vamos chegar diante do Senhor, o nosso Deus. E aquele rico começou, aleluia, a passar por tudo aquilo, Aquele jovem, ele ouviu as palavras de Jesus, ele falou assim: eu estou sabendo aí que esse Jesus não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele é tão pobre, era filho de carpinteiro, é filho da Maria, aquela pobretona que não tem nada, só tem uma casinha lá que o próprio José e Jesus fez. Meu amigo, é desse jeito. E aquele jovem não quis aceitar a Jesus. Não quis. E quantos
não quer aceitar Jesus? Quantos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.